Graças a Deus. Gente, Ezequiel capítulo 22. Nós estamos alguns dias, tem que ser domingo agora, outro domingo, um momento tão importante para a nossa nação, aonde nós temos a responsabilidade de eleger aqueles que vão governar esta nação pelos próximos anos. E nós precisamos, além de exercer a nossa cidadania, algumas semanas atrás, eu ministrei aqui uma série de ensinos, domingo à noite, chamada O Governo do Anticristo. Você perdeu uma ou perdeu todas, enfim. Ela está disponível no canal da igreja, no YouTube, você pode passar lá e assistir. Foram 4 ou 5 ministrações. Naquelas ministrações nós falamos a respeito de valores que já estão implantados na nossa sociedade e vão ser a plataforma para a ascensão do anticristo quando a igreja for arrebatada. Falamos sobre o ateísmo e a não crença em Deus. Falamos sobre o aborto. Falamos sobre ideologia de gênero. Tratamos esses assuntos do ponto de vista bíblico e mostrando para a igreja a necessidade de escolhermos aqueles que vão governar esta nação pelos próximos anos, de acordo com os valores e os princípios da palavra. Nossa igreja, ela não é partidária, ou seja, ela não defende um partido, ela não defende um político especificamente. Nós não temos, nós não levantamos alguém que a igreja está apoiando, não. Nós apoiamos a palavra. Mas nós também somos cidadãos dessa terra, temos uma cidadania a exercer, mas precisamos exercê-la de acordo com a palavra. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias na nossa nação, nós precisamos, amados, entender a importância não somente de um voto, de você votar alinhado com princípios da palavra, mas também o papel, a função e o poder da intercessão. Porque a intercessão do povo de Deus pode mudar uma nação. A nossa esperança deve estar em homens que estão no poder. Os religiosos do tempo de Jesus, eles não aceitaram Jesus porque eles tinham como expectativa que o Messias iria libertá-los do domínio do governo romano. Mas Jesus veio não para libertar do domínio do governo romano sobre Israel, mas para libertar o domínio do pecado e de Satanás na vida do homem. Mas nós temos um papel de intercessores. Graças a Deus que, movidos por uma direção do Espírito Santo, aproximadamente há 4 anos atrás, nós demos início aqui na igreja a um projeto, a uma visão que Deus direcionou, e é a oração da madrugada. A oração da madrugada acontece todas as semanas, de segunda a sexta, das 5 da manhã às 6 da manhã. Nós nos reunimos aqui
com um propósito de orar. Nós temos 3 alvos de oração. Nós oramos primeiramente pelo Brasil, oramos pela nossa igreja e oramos também pela volta de Jesus, porque é o mandamento de Jesus que nós devemos aguardar a vinda dele, vigiando e orando. E nós estamos fazendo isso há 4 anos. Você pode glorificar o Senhor por isso? Em Ezequiel capítulo 22, o versículo 30, há um que diz assim, Deus falando: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra. Diga assim comigo: se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra. De novo, se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra. Ok, obrigado. Para que eu não a encontrei. Entenda isso, ouça, preste bem atenção. Na antiga aliança não havia ninguém, não havia nenhum intercessor, não havia ninguém que pudesse se colocar diante de Deus em favor dessa terra. A antiga aliança não teve isso. Ninguém tinha nascido de novo. Ninguém tinha os seus pecados apagados, perdoados, lavados. Ninguém na antiga aliança tinha o Espírito Santo. Jesus foi aquele que veio à terra para se colocar diante de Deus a favor dessa terra. Então grave isso, você precisa entender isso. Jesus, ele veio à terra para ocupar esse lugar que a Bíblia chama de brecha, para fazer a intercessão diante de Deus a favor dessa terra, a favor dos homens. Então Jesus nasceu de uma mulher, ele tinha um corpo físico como o meu e o seu. Por isso que Jesus tinha autoridade legal para operar aqui na terra, porque ele não estava operando como homem, ele não estava operando, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou dos seus atributos e ele viveu aqui na terra como homem. Por isso que o título que as pessoas conheciam Jesus era como Filho do Homem. Então, enquanto ele esteve aqui na terra, Jesus, ele fez essa intercessão. A sua morte na cruz foi ele ocupando o lugar na brecha. Agora, você já sabe que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o seu corpo agora é um corpo que um dia nós vamos receber, amém? Então Jesus, ouça isso, porque Deus estabeleceu um princípio que para você, ou por isso que eu e você precisamos cuidar desse corpo físico, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar do nosso corpo, porque o único jeito de permanecermos na terra é tendo um corpo físico. Se o teu corpo físico deixar de funcionar, você vai ter que ir embora daqui. Então Jesus, ele não pode mais agir aqui na terra, porque ele já não tem mais o corpo físico que ele tinha, mas ele preparou um outro corpo. E esse corpo é a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, hoje, Jesus, ele continua sério de intercessão. Jesus é o nosso intercessor. Ele está diante de Deus,
e intercede por nós. Agora, como é que o ministério de Jesus opera aqui na terra? O ministério de intercessão de Jesus opera aqui na terra quando nós nos colocamos diante de Deus para interceder por aquilo que precisa ser intercedido, para que então Deus ele venha e intervenha aqui na terra. Então, se nós queremos uma intervenção na nossa nação, se nós queremos uma intervenção na economia, na política, em todos os setores, nós precisamos interceder, porque hoje, ao contrário da antiga aliança, nós nascemos de novo, nossos pecados foram apagados, perdoados, nós temos o Espírito Santo, nós podemos comparecer diante de Deus como justos, sem culpa, sem condenação, podemos apresentar diante dele as nossas petições e mudar o curso das coisas aqui na terra com oração. Você pode dizer amém para isso? Agora eu gostaria que você fosse comigo em outro texto, 1 Timóteo, capítulo 2. Vai lá por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 1. 1 Timóteo, então, hoje e quinta-feira que vem, são dois cultos que vão anteceder as eleições. Eu quero colocar o foco na minha palavra a respeito da gente nesses próximos dias, até o dia 2 de outubro. Irmão, eu quero fazer uma convocação para que esses próximos dias a gente foque nossas orações pela nossa nação, pelo processo de eleição, para que haja uma intervenção de Deus, para que os agitadores, perturbadores da paz desta nação não prevaleçam, não consigam, que Satanás não consiga levar avante os seus planos. E querido, nós vamos cobrir esta nação com nossas orações, com o sangue de Jesus. Anjos do Senhor vão trabalhar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e com as nossas orações nós vamos mudar o coração. Quero fazer um desafio muito especial para todos nós, que a partir de amanhã, sexta-feira, até a sexta-feira que vem, que vai anteceder também as eleições, amados, eu quero convocar você para que nesses próximos dias você venha pelo menos em uma oração da madrugada para interceder pela sua nação. Você escolhe o dia que você puder, o dia que você quiser, mas que você venha com esse propósito: estou indo para a oração da madrugada para interceder pela minha nação. Você pode dizer amém para isso? 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4, diz: antes de tudo, diga antes de tudo, de novo, antes de tudo, peço que se façam súplicas, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Versículo 2: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Eu vou ler novamente essa parte. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Eu queria que agora toda a igreja lesse só esse trecho comigo, nos três de já. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Por que a Bíblia manda a gente orar pelos reis, por todos que exercem? A Bíblia responde: para que vivamos vida mansa e... vamos lá, vida o quê? Mais forte, vida o quê? Então, quando a igreja não ora pela sua nação, quando a igreja não ora pelas suas autoridades, viver neste país fica mais difícil, mais pesado. Ah, pastor, a vida está tão dura. Mas a Bíblia diz que a vida pode ficar mansa e tranquila.
ore em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila. Diga: para que vivamos vida mansa e tranquila. Diga bem forte: a vontade de Deus é que a minha vida aqui no Brasil seja uma vida mansa e tranquila. Ele continua dizendo: com toda a piedade e respeito. Versículo 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu gostaria de ler para vocês alguns trechos deste livreto do irmão Reagan, O Cristão que Intercede. Alguém aqui já leu esse livro? Alguém aqui já leu? Deixa eu ver, levante a mão bem alto. Poucos leram. Ele diz assim, ouça isso: na época em que o apóstolo escreveu isso, muitas nações eram governadas por reis. Atualmente os países são liderados por presidentes. E depois o apóstolo Paulo, ele afirmou por todos que estão em eminência, por todos que estão em autoridade. Ouça, isto quer dizer todos os líderes, deputados, senadores, governadores, prefeitos, dentre outros, que estão em posição de autoridade, incluindo até mesmo os policiais. É muito fácil criticar. Observo pessoas fazendo isso e sei que não estão orando pelas suas autoridades. Quando intercedemos pela nossa nação, quando intercedemos pelas autoridades da nossa nação, não temos tanta disposição para falar mal deles. Então, nós precisamos interceder pela nossa nação. Nós precisamos, agora nesses próximos dias, que antecedem as eleições, Deus tem os seus planos. Vou dizer de novo: Deus tem os seus planos, o diabo também. Nós precisamos impedir que os planos dele vá avante. Nós precisamos orar um pouco mais nos próximos dias. Você pode dizer amém? O irmão Reagan, ele continua dizendo o seguinte: o Senhor tem colocado em meu coração que temos que orar especialmente por nosso país. Nós temos que orar pelo nosso país, porque se a coisa ficar feia, a nossa vida vai ficar mais dura aqui, vai ficar mais difícil aqui. O Senhor tem colocado em meu coração que temos que orar especialmente por nosso país, pois muitas coisas podem ser modificadas por meio da oração. Diga bem forte: muitas coisas nesta nação podem ser modificadas por meio da oração. Então Deus não nos manda fazer algo apenas para colocar mais palavras na Bíblia. Ele tem um propósito. No texto bíblico que nós lemos de 1 Timóteo, nós podemos aprender a respeito do objetivo pelo qual temos que orar pela nossa nação. Ele diz ali: para que vivamos vida mansa e tranquila. Se nós cristãos, veja, o versículo 3 diz que isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, diante de Deus é bom que eu e você estejamos intercedendo pela nossa nação. Deus não se agrada quando os crentes estão reclamando, estão murmurando contra as autoridades, mas não estão orando. É bom diante de Deus que a igreja ore pelas autoridades. Se nós cristãos queremos agradar a Deus,
O que colocaremos como pedido número 1 na nossa lista de oração? Eu mesmo? Meus filhos? Meus netos? Minha igreja? Não. A prioridade da igreja deve ser orar pela sua nação em primeiro lugar. Faremos exatamente o que o Senhor ordenou. Intercederemos em primeiro lugar por todos aqueles que estão em posição de poder. O desígnio supremo de Deus em nos ordenar que oremos pelas autoridades, sabe qual é? É que tenhamos liberdade de pregar o Evangelho. Tem acompanhado o que tem acontecido, onde o governo está perseguindo os cristãos. Os países vizinhos ao Brasil, aqui na América Latina, têm se iniciado perseguição. O Brasil, no meio do contexto da América Latina, ainda é o país que nós temos liberdade para pregar a palavra. Então, o que vai ser decidido dia 2 é muito importante para nós. Então nós precisamos segurar os propósitos de Deus, intercedendo por esta nação, para que Satanás não consiga intervir no processo eleitoral, para que ele não consiga colocar o que ele tem preparado. Olha só o que diz livro de Daniel. Olhe lá comigo, por favor. Abra lá rapidamente a sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 2. Deixa eu localizar o versículo. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ouça isso. Olha só o que diz. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove reis. Diga, remove reis. Estabelece reis. Diga bem forte assim: Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Remove aqueles que estão em posição de autoridade e trabalham contra os teus propósitos. E estabelece, Senhor, nesse tempo, o Senhor tem preparado. Então nós precisamos interceder pela nossa nação, para que possamos continuar tendo liberdade de culto, liberdade de pregar a palavra, liberdade de defender os nossos valores, liberdade de defender os nossos princípios. Podemos ver também que o motivo pelo qual Deus quer que clamemos pelas autoridades é para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se nós não orarmos pela nossa nação, se nós não clamarmos a desconstituídas, se nós não intervirmos neste processo com as nossas orações, esta vontade de Deus fica comprometida. E a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida livre, para a gente pregar o Evangelho sem impedimento nenhum, sem restrição nenhuma, sem nenhum impedimento, porque dessa forma mais pessoas vão ouvir a palavra, mais pessoas vão se converter, mais as pessoas vão sair das trevas para a luz. Poderemos estabelecer novas igrejas, novas escolas da palavra, enviar mais missionários, ganhar mais igrejas,
mais pessoas para Jesus, mais evangelizar os povos não alcançados, levar o evangelho para os lugares mais longe desta nação. Alguém está interessado em ver isso acontecer? Então nós temos a responsabilidade de orar pelas autoridades. Então eu estou convocando você para essa semana, esses próximos dias, começando amanhã, a próxima semana, para que você passe mais tempo orando pela sua nação, para que você venha para a oração da madrugada, pelo menos um dia, para você aqui interceder pela sua nação, clamar por esse processo eleitoral, clamar para que haja uma intervenção de Deus, clamar para a liberação dos anjos do Senhor, para que a vontade de Deus, vamos restringir os planos do diabo, vamos paralisar a operação maligna, porque operando Deus, quem vai impedir? Nós podemos mudar as coisas por meio da oração. Nós podemos reter o julgamento até mesmo sobre os não salvos. A intercessão, ela tem esse poder de estender a vida de alguém para que ela tenha um pouco mais de tempo para aceitar Jesus, ouvir a palavra, dando a essas pessoas uma chance maior para ouvir o Evangelho. Agora, querido, entenda isso, como nós lemos em 1 Timóteo 2,4, volta lá por favor, 1 Timóteo 2,4, coloca lá, projeta para mim por gentileza. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então Deus deseja que todos sejam salvos. Diga assim: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Talvez você pode se perguntar: bom, se Deus deseja, por que Ele não faz? A resposta se encontra no livro de Gênesis. Depois que o Altíssimo criou o céu e a terra e toda a sua plenitude, fez o homem, deu-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos. O homem, ele tem a autoridade legal de dominar aqui na terra. Apesar de Deus ter todo o poder, Deus também é fiel à sua palavra. Se Deus agir na terra sem respeitar a palavra que Ele liberou, dando domínio ao homem, Deus então ele estará sendo infiel à sua palavra. Adão ele se tornou o governante deste mundo, mas o que ele fez? Ele cometeu alta traição, vendeu-se a Satanás, e a partir disso Satanás se tornou o príncipe deste mundo. E Deus, ouça isso, Deus somente pode intervir. Vou falar de novo. Deus somente pode intervir quando os cristãos buscam sua face e lhe pedem que Ele haja. Por isso que nós precisamos de interceder. Por isso que esta igreja está há 4 anos. De segunda a sexta, às 5 da manhã e 6 da manhã, orando: Senhor, intervenha nessa nação, mude o rumo dessa nação, mude o rumo, a história dessa nação. Se alguém pode dizer amém aqui? Deus somente pode intervir quando os cristãos buscam a sua face. Nós temos que buscar ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte.
Então nós temos que nos humilhar. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos, eu quero convocar a você, esses próximos dias, separe esse teu tempo de oração na sua dama. Interceda pela sua nação, interceda pelo processo eleitoral, interceda pelo Brasil, interceda paralisando os projetos malignos, aquilo que o diabo quer fazer para causar tumulto nessa nação, para perturbar a paz desta nação, para que aqueles que têm a inspiração demoníaca para ocupar cargos, para criar leis que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a pregação do evangelho, que esses não consigam ser erguidos, ser levantados, mas que Deus levante aqueles que Ele tem preparado para esses dias, aqueles que Deus tem inspirado com projetos, com lei, que não é para beneficiar só os crentes não, é beneficiar a população brasileira, para que eles prevaleçam, para que eles sejam erguidos, que aqueles que estão vestindo uma capa, mas que na verdade é uma mentira, que está por terra, e nós vamos orar, e nós vamos interceder, e eles não vão prevalecer sobre esta nação. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, se colocasse na brecha diante de mim. Na antiga aliança não tinha ninguém. Nos dias de Jesus só tinha Jesus. Quando o Espírito Santo foi derramado, agora qualquer um de nós pode se colocar na brecha diante do Senhor. Todos podemos comparecer em oração diante do Senhor, lembrando a Ele as suas promessas. É assim que você ora. Você chega diante de Deus: Senhor, a tua palavra diz. E eu estou orando aqui para que o Senhor intervenha e realize a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor remove reis e o Senhor estabelece reis. Então eu oro, Senhor, para que nessa próxima eleição remova aqueles que precisam ser removidos, remova aqueles que estão com projetos malignos, estabeleça aqueles que vão cumprir a sua vontade. E nós vamos cobrindo com intercessão cada área da nossa nação, profetizando prosperidade sobre essa nação, profetizando crescimento sobre essa nação, chamando investimento de outras empresas nesta nação, para gerar mais emprego, qualidade de vida. E assim nós vamos mudando, nós vamos abençoando aqueles que nos governam, nós vamos orando para que eles sejam influenciados por homens e mulheres de Deus, nós vamos orando para que eles recebam inspiração de projetos de lei, que vai tornar a vida nesse país mais suave para esta nação tão sofrida. Mas amados, povo de Deus, posso falar? Posso falar, gente? É porque agora vai ser um cajadinho bom assim. Nós temos que parar de ser preguiçosos para orar. Eu fico sempre ouvindo assim, quando tem alguma coisa que acontece no Brasil, eu penso que orar pela nossa nação, meu irmão. De segunda a sexta nós estamos aqui orando. Eu estou chamando, convocando você para os próximos dias, pelo menos um dia. Um dia. Irmãos, eu estou convencido que o problema não é o horário. Tá bom, é o horário, vou marcar 10 horas da manhã. E 10 horas, pela reação é problema 10 horas. Tá bom, vou marcar meio-dia. 3 horas da tarde. Vocês sabem que não dá.
Jesus tinha a sua vida de oração de madrugada. Marcos 1,35, coloca para mim, por gentileza. Antes de todos os seus compromissos, de cumprir a sua agenda de pregação, curar enfermo, expulsar demônio, de ir na casa de fulano, olha só, tendo levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu. Diga assim: Jesus saiu. Por que Jesus não levantou e não orou sentado na cama dele? Não, pastor, vamos marcar, todo mundo coloca o relógio para despertar, cada um ora na sua casa. Vai enganar outro. Copia Jesus. Jesus saiu. Você levanta e sai da sua casa. E foi para um lugar deserto. Você vai vir para um lugar especial para isso. E ali orava. Porque também vem aqui para dormir e fica em casa. É isso mesmo, irmão. Vem aqui para ficar dormindo. Já acordou de madrugada, saiu de casa, veio para cá, é para orar. Vamos pegar isso na nossa nação. Nós utilizamos essa guia de oração. Quando você vem para a oração da madrugada, você recebe. Aqui nós oramos pelo Brasil. Tem 20 declarações alinhadas com a palavra de Deus. Eu queria que você repetisse cada uma delas comigo, mesmo sentado, mas repete comigo. Deus é o Senhor do Brasil. Eu abençoo as autoridades desta nação. Eu declaro o Brasil um país onde podemos pregar o Evangelho com tranquilidade. Profetizo que no Brasil todos podem viver uma vida de piedade e honestidade. Em nome de Jesus, no Brasil, o Evangelho do Reino está sendo pregado. Eu declaro que no Brasil, o Evangelho está sendo ensinado com ousadia. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, levanta mais trabalhadores para a sua obra nessa nação. Eu oro agora, em nome de Jesus, em favor dos pobres desta nação, para que suas necessidades sejam supridas. Eu profetizo a paz sobre esta nação. Eu profetizo prosperidade nesta nação. Eu oro agora em nome de Jesus, para que a justiça de Deus seja estabelecida contra toda injustiça. Eu profetizo crescimento econômico e emprego para os brasileiros. Eu digo agora que Deus está removendo do poder, precisa ser removido. Deus está estabelecendo quem precisa ser estabelecido. Eu profetizo o Evangelho chegando em todos os cantos desta nação. Eu declaro um poderoso mover do Espírito sobre o Brasil nesse momento, em nome de Jesus. Que sejam liberados os anjos de Deus para ministrar sobre esta nação, retendo o avanço da iniquidade,
Eu declaro que no Brasil as pessoas estão ouvindo a palavra, recebendo a palavra, nascendo de novo, e como resultado estão abandonando toda obra de feitiçaria, de macumbaria, o espiritismo, o satanismo, a maçonaria. Eu declaro que a palavra de Deus está crescendo e prevalecendo poderosamente no Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelo coração de cada brasileiro que se abra para ouvir e receber e praticar a sua palavra. Eu profetizo restauração dos lares brasileiros. Você pode ficar em pé, estender, levantar as suas mãos e orar um pouco em outras línguas. Eu queria te mover de oração agora aqui. Eu quero que os intercessores, cada um de nós somos um intercessor. Erga as suas mãos, erga a sua voz, com fervor, com autoridade. O satanismo, a maçonaria. Eu declaro que a palavra de Deus está crescendo e prevalecendo poderosamente no Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelo coração de cada brasileiro que se abra para ouvir e receber e praticar a sua palavra. Eu profetizo restauração dos lares brasileiros. Você pode ficar em pé, estender, levantar as suas mãos e orar um pouco em outras línguas. Eu queria te mover de oração agora aqui. Eu quero que os intercessores, cada um de nós somos um intercessor. Erga as suas mãos, erga a sua voz, com fervor, com autoridade.